Olá, a paz do Senhor a todos. Mais um vídeo, graças a Deus, em nome de Jesus. Depois de algum tempo, mas estamos de volta aí para glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Falar mais uma vez da palavra. Comentar, né? Instruir, passar o conhecimento adiante, que precisamos levar a palavra, né, de Deus. Como diz a ordem que Jesus deixou, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E o meu desejo é que esse Evangelho ele possa alcançar vidas e transformá-los, possa mudá-los, levantar a fé por intermédio da palavra, né? Porque está escrito que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E sem mais delongas, estamos aqui com mais uma palavra que se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14. É uma palavra essa que pode trazer ânimo ao coração de muitos, avivar a fé, trazer direção, se meditada nela corretamente. Mas aqui é apenas o começo de um ensino, o qual o Espírito Santo ele pode ensinar muito mais no coração daqueles que buscam meditar profundamente na palavra. Até mesmo porque se eu for falar todo o conhecimento que recebi dessa palavra da parte de Deus, em cima, né, dessa palavra da parte de Deus, esse vídeo ficaria muito longo. Então, será apenas um resumo. E para os ouvintes, para os que assistem, peço que meditem um pouco mais fundo na palavra. Não fique só apenas no que eu prego aqui, no que eu mostro aqui, ensino, mas vá mais a fundo, procure entender mais, leia mais, que Deus ele vai honrar e vai mostrar, vai dar conhecimento, vai dar entendimento, para que possam entender, compreender, e sendo assim colocando em prática obedientemente. Em nome de Jesus Cristo. Timóteo, 2 Timóteo, segunda carta de Paulo para Timóteo, para capítulo 3, a partir do versículo 14. O versículo da minha diz assim: a inspiração, valor e utilidade das Santas Escrituras. Olha só que legal. Só o título já diz muita coisa. A inspiração. A palavra de Deus ela é inspiradora. Ela inspira a muitos a fé, a tomar decisões, a crer em Deus, a confiar. A palavra de Deus ela é uma inspiração para muitas coisas. Faz com que a gente receba forças, seja renovado, restaurado. E esse é um dos valores. E veja bem, a inspiração, valor e utilidade das Santas Escrituras. Engraçado. A Santa Escritura ela tem um valor imensurável. Ela tem um valor ao qual nenhum outro livro tem. As Escrituras Sagradas de Deus ela tem um valor de vida. É vida, a palavra da vida. E é útil. Ela é útil. Muito útil, como disse o próprio título aqui. A inspiração, o valor e a utilidade. A utilidade. A palavra de Deus ela é útil para a vida. Ela instrui a cada um na vida espiritual, como deve prosseguir também na sua vida física, na sua vida cotidiana, a forma com que deve agir, o que deve falar, como deve proceder diante de qualquer situação que se encontrar. Basta meditar que todas as respostas são encontradas na palavra de Deus. Mas vamos para o versículo 14. Diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Olha que forte. Essa palavra é muito forte. Tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Inteirado. Vamos focar nessa palavra, inteirado aqui. Inteirado. O que é inteirado? Inteirar, completar.
Ele diz para permanecer naquilo em que fostes completo. É para eu permanecer naquilo em que eu fui completo. É para você permanecer naquilo em que você foi completo. Que aprendeste de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. É para eu permanecer naquilo que eu fui completo. Ou seja, eu fui completo em quê? Eu fui completo na palavra de Deus. A única coisa, na verdade, que pode nos completar é a palavra de Deus. Por mais que a gente se sinta autossuficiente, tenha tudo, tenha riquezas, abundância de vida, saúde, mas há um vazio em cada um, o qual só pode ser preenchido pelo Espírito de Deus. E de onde podemos extrair essa fé para crer? Nas Escrituras, nas Santas Escrituras, na palavra de Deus, na Bíblia, na voz do Senhor. A Bíblia fechada ela é um simples livro, escrito Bíblia Sagrada. Mas quando essa palavra ela é aberta e lida, é a boca de Deus falando com cada um. E fala de acordo com a situação que cada um se encontra. Então, a gente é completo na palavra. Mas é para a gente se firmar, né, permanecer sabendo de quem aprendeste. E a gente aprendeu de quem? De quem a gente aprende a palavra? Aprende de Jesus. Jesus nos ensinou. Aprendemos de Deus, do Espírito Santo. O Espírito Santo ele toca o coração de cada um, toca o coração no ensinamento. Às vezes a gente ouve a palavra e não consegue entender, discernir. Aí o Espírito Santo vai lapidando, vai trabalhando, o Espírito Santo vai moldando a palavra no coração de cada um de acordo ao que ela vai lendo, ao que ela necessita. Então não tem outro que possa ensinar isso, além do Espírito Santo. Há muitos profetas, pregadores da palavra levantados por Deus, mas o verdadeiro ensinador e o verdadeiro profeta é o Espírito Santo de Deus. Porque até o profeta, se o Espírito Santo não der a sabedoria, o discernimento necessário, o conhecimento necessário, ele não sabe pregar. Então é o Espírito Santo de Deus que dá. Na verdade, segundo a vontade de Deus, é porque Deus quer desse jeito. Mas continuando, que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha só a sabedoria que a palavra nos traz. O ensinamento do Espírito de Deus traz para a nossa vida. Salvação. Traz salvação. Invocado, quando se fala em salvação, às vezes a gente pensa somente na salvação que leva ao reino de Deus. Mas na verdade a salvação verdadeira é essa. A salvação permanente é essa. Mas há outro tipo de salvação. Quando a mulher enferma, ela tocou nas vestes de Jesus que a hemorragia dela estancou, Jesus disse assim, vai em paz, a tua fé te salvou. Mas salvou ela do quê? Salvou ela da doença que ela estava. Salvou ela da doença. Ela iria morrer com a hemorragia. Ela já tinha gastado tudo que ela tinha. Já tinha gastado suas posses e já não tinha mais o que gastar. Em tratamentos, enquanto ela estava tendo com que se manter no tratamento, ela estava conseguindo se manter viva. Por mais que não fosse curada, mas estava conseguindo se manter viva. Mas quando o recurso dela acabou, ela se voltou para Jesus e quis tocar nele, porque disse, se ao menos tocar nas suas vestes, certamente estarei curada. Então ela se voltou para Cristo. E o que era para a morte dela, porque ela já não tinha mais recurso nenhum para tratar daquela situação em que ela se encontrava, da enfermidade, ela recebeu de Cristo. Recebeu essa salvação de Cristo. Ela foi livrada da morte. Existe o livramento da morte, a salvação da morte, e existe a salvação da condenação. Existe a salvação da condenação. Você é livre de ser condenado ao inferno. Ou você é livre de ser condenado à morte. Mas olha só o que as Sagradas Letras pode
trazer a sabedoria. Que sabedoria? A sabedoria de se voltar para Cristo, para que possamos ser salvos. A sabedoria que aviva a nossa fé, que aviva a fé em nosso coração, a fé em Cristo Jesus. Olha só. E que desde a infância sabes as sagradas letras que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aquela mulher, ela tocou, aquela mulher enferma, ela tocou em Jesus pelo quê? Pela fé. E a fé dela salvou. Inclusive é o que Jesus fala. Vai em paz, a tua fé te salvou. Então não há outro modo de ser salvo, senão pela fé. Porquanto está escrito, de fato que sem fé é impossível agradar a Deus. Se não me falha a memória, é Hebreus 11. 11, não estou lembrado exatamente o versículo, mas se não me falha a memória é isso aí. 11:6. Ou é 6:11. Não estou bem lembrado especificamente, mas se não for o 6:11 é 11:6. Dá uma procurada lá, você que está assistindo, você que tem dúvidas. Dá uma olhada lá em um desses dois locais que você vai encontrar lá. De fato que sem fé é impossível agradar a Deus. E também acho que em Hebreus também está escrito, acho que no livro de Hebreus também. Está escrito, aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Galardão, recompensa. Ele recompensa aqueles que crê, mas é necessário ter fé, é necessário crer que Deus pode abençoar, responder às orações. É uma coisa interessante a palavra porque ela desperta a fé da gente. Quando você lê com vontade e com sede, ela desperta uma fé extraordinária, a qual muda a história e muda vidas. 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Que educação na justiça é essa? Aprendizado. Aprendizado. Quando você aprende a respeito de Deus, você tem educação na justiça. Vou simplificar para você um pouquinho. Educação na justiça. Senso de justiça. Você passa a ser uma pessoa justa. Passa a andar direito, deixa a corrupção. Passa a se desviar do pecado e procura andar em retidão e santidade com Deus. Passa a não querer, como é que eu vou dizer para você? Muitas das vezes as pessoas elas tendem a conseguir algo na base da corrupção, que mais a gente vê pelo mundo, corrupções. Pessoas adquirindo bens em cima às custas dos outros, às custas da queda de outros. Alguns têm que padecer para que ele possa subir, tem que pisar em alguns para conseguir subir. E tem pessoas que não ligam nem para isso, não quer nem saber, quer que mais é que os outros desçam e ele suba. Mas quando você aprende a educação da justiça, você aprende que para você subir você não precisa pisar nas pessoas. Você não precisa pisar nos teus irmãos. Você não precisa pisar, passar por cima da justiça e agir segundo a corrupção para conseguir o que você quer. Mas sabendo que agindo retamente e justamente você conseguirá. E detalhe, conseguirá de forma justa e não criminosa. Porque a corrupção, na verdade, ela é um crime. Se é um crime diante dos homens, não vai ser um crime diante de Deus? Pensa aí. 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda boa obra não é uma boa obra só. É toda a boa obra. Ou seja, tudo quanto você fizer, você vai ser bem sucedido no senso de justiça que você tem. Que vai ser gerado, na verdade, por conta da palavra. Do aprendizado da palavra. Porque a palavra torna o homem de Deus perfeito em Cristo. Perfeito de forma em que Deus acha graça. Noé. O mundo era um mundo corrupto, era um povo corrupto. O povo se corrompeu de tal forma que Deus iria destruir tudo, mas Noé tinha uma educação na palavra. Ele tinha uma educação na justiça.
o qual chamou a atenção de Deus e Deus se agradou de Noé. Quando a palavra fala que Noé achou graça diante de Deus, não é que Noé gostou das atitudes de Deus. Foi Deus que gostou das atitudes de Noé. Noé chamou a atenção de Deus por causa da sua conduta em justiça e em retidão, por causa da sua perfeição na fé. A fé ela não pode ter dúvidas. Quando a fé tem dúvida, a gente age de forma negligente, de forma desesperada, desobediente. Tá vendo que vai dar certo, mas acha que não vai dar. De quando a própria palavra ensina que Deus age no impossível. Porque o que não é possível para o homem é possível para Deus. Então Deus age dessa forma. Então fica essa palavra, por mais que... Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo, não estou vendo aqui porque a tela está virada para o outro lado. Mas que essa palavra fique gravada no teu coração e você medite cada dia mais nela. Medita na palavra do Senhor, procura instruir, procura se instruir na palavra, procura ouvir, procura entender, ora, clama a Deus, pede sabedoria e eu creio que Ele vai te dar. Basta pedir que Ele vai te dar a sabedoria necessária para entender a palavra. Que Deus possa abençoar a sua noite, que Deus possa honrar as suas orações, honrar os seus desejos, claro, pela fé em Cristo Jesus. E você que precisa de oração, você que precisa de um socorro da parte de Deus, deixa o seu comentário aí no vídeo, embaixo do vídeo, que eu vou estar lendo, vou estar orando por você. Deixa o seu pedido de oração, porque eu vou estar intercedendo por todos que assistem esse vídeo, que assistem esse canal. Está intercedendo por toda a igreja de Deus. E quando eu falo igreja de Deus, não me refiro a um ministério, a uma placa, eu me refiro a todo o povo de Deus espalhado pelo mundo. Para que Deus venha honrar, venha restaurar, venha tocar, venha proteger, venha guardar, venha despertar a fé de forma que essas pessoas possam ser salvas em Cristo. Amém? Graças a Deus.